Capítulo 11. Havia gigantes na terra. Havia gigantes na terra naqueles dias e também depois. Com algumas palavras, agora familiares, destacadas anteriormente, a Bíblia estendeu os acontecimentos épicos pré-diluvianos que envolviam os semideuses para dias pós-diluvianos. Podemos até dizer de eras pré-históricas e lendárias para tempos históricos. Agora, o leitor sabe que o versículo do Gênesis 6:4 não diz gigantes, ele diz nefilins, e que eu era o estudante que questionou o professor sobre sua explicação de gigantes em vez do significado àqueles que disseram. Em retrospectiva, percebi que o professor não inventou a interpretação gigantes, e que devia haver uma razão pela qual os estudiosos designados pelo rei James I da Inglaterra para traduzir a Bíblia hebraica usaram o termo gigantes. Eles contaram com traduções anteriores da Bíblia hebraica, em latim, conhecidas como Vulgata, que remontam aos séculos IV e X, e com uma tradução grega anterior, a Septuaginte, feita em Alexandria, no Egito, no século III ACE. Em ambas traduções precedentes, a palavra nefilins é interpretada como gigantes. Por quê? A resposta é fornecida pela própria Bíblia. O termo nefilins, utilizado pela primeira vez no Gênesis 6:4, é usado outra vez no livro dos Números, 13:33, no conto dos batedores que Moisés mandou à frente para explorar Canaã conforme os israelitas se preparavam para adentrá-la no final do Êxodo. Escolhendo 12 homens, um de cada tribo, Moisés disse-lhes: subam a partir do Negev, a planície árida no sul, até as colinas e observem o país, como ele é, e como são as pessoas que residem nele, elas são fortes ou fracas, muitas ou poucas. E como é a região onde elas habitam, é boa ou má? E quais são as cidades que ocupam, elas ficam em descampados ou são fortificadas? Prosseguindo conforme instruídos, os 12 batedores, subindo pelo Negev, alcançaram Hebron, onde Aimã, Sesai e Talmai, os descendentes de Anak, estavam. E, quando os batedores retornaram, disseram a Moisés: adentramos a região para onde nos enviaste, e ela verdadeiramente flui leite ou mel, mas as pessoas que habitam a região são fortes, e as cidades são grandes e fortificadas. E até avistamos lá os filhos de Anak. Realmente vimos lá os gigantes, os filhos de Anak, os nefilins, as crianças de Anak dos nefilins. E eles pareciam gafanhotos diante de nossos olhos, e assim éramos perante os olhos deles. O singular Anak também é representado no plural, Anakins, no Deuteronômio 1:28-9:2, quando Moisés encorajou os israelitas a não perderem a esperança por causa daqueles temerosos descendentes de Anak. E, mais uma vez, em Josué 11:14, nos quais a captura de Hebron, a fortaleza dos filhos dos Anakins, foi registrada. Assim como aqueles versículos comparam os nefilins aos anakins, também representam estes últimos, e, desse modo, os primeiros, como parecidos com gigantes, tão grandes que os israelitas comuns pareciam gafanhotos diante deles. Capturar seus bastiões fortificados, com particular atenção em Hebron, foi uma conquista especial para o avanço israelita. Quando a luta terminou, a Bíblia declara: não permaneceu nenhum Anaquim na terra dos filhos de Israel, exceto aqueles que foram abandonados em Gaza, Gate e Ashdod. Josué 11:23. As fortalezas não capturadas eram todas cidades pertencentes a um enclave costeiro filisteu. E vemos nisso razões adicionais para comparar os Anaquins a gigantes, pois Golias, em português, o adversário filisteu do rei Davi, parecido com um gigante, e seus irmãos, eram descendentes dos Anaquins que permaneceram na cidade filisteia de Gate. De acordo com a Bíblia, Golias media mais de 2,74 metros. Seu nome tornou-se sinônimo de gigante em hebraico.
O nome Goliat, de origem desconhecida, pode muito bem conter uma ligação, até aqui imperceptível, com a língua suméria, na qual Gal significa grande/forte/grandioso, como já discutimos extensivamente em parágrafos próximos. Foi apenas após a conclusão de que os bíblicos nefilins eram os Anunnakis da tradição mesopotâmica que me ocorreu que Anakim/Anakins era, simplesmente, uma interpretação hebraica dos Anunnakis sumérios/acadianos. Se o entendimento original, contudo uma simples equação, ainda não foi universalmente adotado, a razão só pode ser a visão estabelecida de que, enquanto os Anakins, como filhos do hebronita Anak, poderiam ter existido, os deuses Anunnakis, não sabemos disso. Eram apenas um mito. A ligação Anakins-Anunnakis encontra corroboração adicional em uma escolha incomum de terminologia em Josué 14:15. Descrevendo a captura de Hebron como um feito que terminou com as lutas em Canaã, a Bíblia dizia o seguinte a respeito da cidade, pela tradução do rei James. Antes o nome de Hebron era Kiriat Arba, sendo Arba um grande homem entre os Anakins. Traduções inglesas mais modernas dessa afirmação oferecem algumas variações quanto à identidade de Arba. A Nova Bíblia Inglesa interpreta assim: outrora, o nome Hebron era Kiriat Arba. Este Arba era um líder entre os Anakins. A Nova Bíblia Americana traduz: Hebron foi, outrora, chamada Kiriat Arba, pois Arba, o maior entre os Anakins. E a Nova Bíblia Hebraica Tanash diz: o nome de Hebron foi, outrora, Kiriat Arba. Arba era um grande homem entre os Anaquitas. O problema de tradução deriva do fato de um texto hebraico descrever Arba como o Ish Gadol dos Anakins. Traduzido de forma literal, Ish significa homem, mas Gadol pode significar tanto grande/forte quanto grandioso. Portanto, seria a intenção deste epíteto descritivo dizer que Arba era um grande homem em tamanho, um Golias, ou um homem grandioso, um líder excepcional. Enquanto eu lia e relia esse versículo, ocorreu-me que deparara com esse termo antes, Ish-Gadol, nos textos sumérios. Pois neles, o termo que denotava rei era Lu-Gal, literalmente Lu, igual homem, mais Gal, igual grande/forte, igual Ish-Gadol. E, como no hebraico, o termo tinha o seu ambíguo ou duplo sentido, homem grande/forte ou rei igual homem grandioso. E aqui ocorreu outra ideia: não haveria, talvez, nenhuma ambiguidade. Seria esse Arba, descendente dos Anunnakis, um semideus que era tanto grande/forte quanto grandioso? O pictograma a partir do qual os sinais cuneiformes para Lu-Gal se desenvolveram mostrava o símbolo para Lu, ao qual uma coroa foi acrescentada. Ele não indica tamanho. Não possuímos uma imagem para Arba, cujo nome significa, literalmente, ele que é 4. Mas temos representações pictóricas antigas dos reis sumérios. E, no período dinástico inicial, eles eram representados como homens grandes. Outros exemplos de Ur, cerca de 2600 AC, são representações feitas em uma caixa de madeira conhecidas como padrão de Ur, com painéis dos dois lados. Um mostra uma cena de soldados marchando e carruagens puxadas por cavalos, e o outro, o painel da paz, apresenta atividades civis e banquetes. A pessoa que se sobressai pelo seu tamanho grande é o rei, o Lu-Gal. Poderia ser relevante mencionar aqui que, quando os israelitas decidiram ter um rei, o escolhido, Saul, foi selecionado porque, quando estava entre as pessoas, ele era o mais alto de todos a partir dos ombros e para cima. E Samuel 10:23. Claro, nem todos os reis da antiguidade eram parecidos com gigantes. Um cananita grande, Ori, o rei de Bazã, era tão incomum que a Bíblia o evidencia. Arba, descendente dos Anakins/Anunnakis, destacava-se porque era Ish-Gadol. Embora não fosse um rei, o semideus Adapa, filho de Enki, foi descrito como grande e robusto.
Se tais homens grandes semideuses herdaram essa característica genética de seus pais divinos, esperaríamos que as representações pictóricas de deuses e homens também mostrassem as divindades como relativamente parecidas com gigantes. E esse era, de fato, o caso. Pode ser visto, por exemplo, em uma representação do terceiro milênio de Or, um lugar despido, maior do que as pessoas que transportam oferendas atrás dele, vertendo uma libação a uma deusa sentada ainda maior. Representações semelhantes foram encontradas em Elon, e a mesma proporção entre rei e divindade também é vista em uma imagem de um grande rei Hitita oferecendo uma libação ao deus Teshub, ainda maior. Outra perspectiva desse tema pode ser vista na qual uma divindade menor apresenta um rei a um deus sentado que, caso estivesse de pé, seria, pelo menos, um terço mais alto que os outros. Tal grandeza, descobrimos, não era limitada aos deuses masculinos. Ninmah-Ninyar-Sar, que na sua idade avançada foi apelidada de Avaca, era representada como sendo robusta. Mais famosa pelo seu tamanho, mesmo na sua juventude, era a deusa Baal, esposa do deus Ninurta. Seu epíteto era Gula, igual a grande. Havia, de fato, gigantes na Terra nos tempos pré-diluvianos, e depois também. Por sorte, as grandes descobertas arqueológicas dos últimos 2 séculos nos possibilitaram identificar e trazê-los à vida, mesmo mortos. Apesar de sua afirmação de que os Giborim, heróis, homens poderosos isto é, semideuses, continuaram em épocas pós-diluvianas, a Bíblia não faz quase nenhuma menção a eles até o retorno israelita a Canaã. Só quando Moisés reconta quem habitara Canaã, é que a Bíblia menciona os anaquins e um subgrupo chamado Repalm, um termo que poderia significar curandeiros, que, pelo Deuteronômio 2:11, como anaquins são considerados. A maioria, exceto alguns filhos de Anak, foi substituída por uma variedade de nações-tribos que repovoaram aquelas regiões após o dilúvio. De acordo com a Bíblia, foi por meio dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, que sobreviveram ao dilúvio com suas esposas, que a humanidade reapareceu. Foi com eles que toda a terra foi coberta, declara a Bíblia, lançando uma lista de suas nações descendentes. Gênesis, capítulo 10. E, nessa longa lista, apenas uma única figura heróica, chamada Nimrod, é nomeada. Oriundo de Kish, escrito de forma errada Cush, Nimrod era um caçador poderoso pelas graças de Yahvé. Foi ele o primeiro herói na região, segundo os versículos do Gênesis que já citamos. Mencionamos, anteriormente, a suposição acadêmica, baseada na descoberta e decodificação de tabuletas cuneiformes, que Nimrod, cujos domínios incluíam Erech, na região do Sinar, era o famoso sumério Gilgamesh, rei de Erech/Uruk, uma suposição incorreta, como já foi provado. Mas os epítetos hebraicos aplicados a Nimrod, um gibor, um herói, um caçador poderoso, ligam-no, de forma inconfundível, à forma plural Giborim, do Gênesis 6:4, identificando-o como pertencente à linhagem continuada de semideuses. Na iconografia suméria, Enlil era representado como o concedente de um arco de caça à humanidade. A afirmação de que Nimrod foi gerado em Kish pode servir como uma pista inestimável quanto à sua identidade. Ela se oculta, acredito, irreconhecível entre os semideuses associados com o deus Ninurta. Associa, sem dúvida alguma, esses versículos bíblicos à lista de reis suméria, em que é declarado em relação ao período pós-diluviano. Após a inundação arrebatar tudo, quando o reinado foi trazido, outra vez, do céu, o reinado foi para Kish. Kish não era uma das cidades pré-diluvianas reconstruídas exatamente onde existiram quando a Mesopotâmia se tornou, outra vez, habitável. Era uma cidade nova, com o objetivo de ser uma capital neutra, cujo estabelecimento seguiu a criação de regiões separadas para os clãs Anunnakis em luta.
A calamidade do dilúvio que ocorreu na Terra, um maremoto colossal causado pelo colapso da calota polar na Antártida, inevitavelmente soterrou o Abzu, com suas instalações de minério de ouro, no sudeste da África. Mas, como pretendia a natureza, a calamidade que destruiu um lado da Terra teve efeitos benéficos do outro lado. Nas terras além dos mares, que hoje chamamos de América do Sul, a poderosa avalanche de água expôs veias de ouro extremamente ricas nas, hoje chamadas, Montanhas dos Andes, e encheu leitos de rios com pepitas de ouro fáceis de ser apanhadas. Como resultado, o ouro que Nibiru necessitava poderia ser obtido sem o trabalho de mineração. Antecipando-se a Enki, Enlil enviou seu filho Ishkur-Haddad para assumir o controle do território dourado. O controle das terras antigas repovoadas tornou-se, assim, assunto de máxima urgência para o clã privado de Enki. A criação sugerida de regiões distintas e territórios claramente delineados foi uma tentativa pacificadora de Ninma. Antes que o reinado fosse restabelecido na Terra, após o dilúvio, um texto que trata do assunto declara: os grandes deuses Anunnakis, os decisores dos destinos, sentaram-se em concílio, tomaram decisões referentes à Terra e estabeleceram as 4 regiões. A alocação de 3 regiões condiz com as 3 ramificações bíblicas de Estado-nação que emanavam dos 3 filhos de Noé. Seu propósito e resultado era alocar a África, e os povos amíticos, a Enki e seus filhos, e a Ásia e Europa, povos indo-europeus e semíticos, a Enlil e seus filhos. Uma 4ª região, território exclusivo dos deuses, foi posta de lado para um novo porto espacial pós-diluviano. Localizada na península do Sinai, ela foi colocada sob a égide da neutra Ninma, auferindo-lhe o epíteto Ninharsar, igual dama/senhora do pico da montanha. Chamado de Tilmun, igual local/terra dos mísseis, aquele era o local para onde Ziusudra e sua esposa foram levados após o dilúvio. O intuito principal na formação das regiões, um acordo de partilhas iguais, entre os clãs Anunnakis e dentro de cada um deles, não foi prontamente obtido. A discórdia e o conflito logo surgiram entre os enquitas. A cultura egípcia registra, em primeiro lugar, a disputa pelo domínio entre Sete e Osíris, terminando no assassinato deste último e, em seguida, uma guerra de vingança entre Horus, nascido do sêmen de Osíris, e Sete. Marduk-Ra, no Egito, filho de Enki, tentou, repetidas vezes, estabelecer-se em territórios enlilitas. Terminava assim, por causa de uma rivalidade entre os filhos de Enki, Ra/Marduk-Tot/Ningishzida, uma era relativamente pacífica, negociada por Ninma. Foi necessário outro milênio até que se restabelecessem na Terra e na humanidade a estabilidade e a prosperidade, tornando possível a visita de Estado por parte de Anu à Terra, por volta de 4000 AC. Com a criação das civilizações da humanidade, o quartel-general pós-diluviano de Enlil em Nibru, Nippur, em acadiano, estabelecido no local preciso da cidade pré-diluviana, mas que deixara de ser o centro de controle da missão, tornou-se inteiramente uma capital religiosa, um tipo de Vaticano. Um calendário lunisolar foi então fixado. O calendário de Nippur, com um ciclo de 12 períodos Ezen, igual festival, a origem dos meses. Esse calendário, iniciado em 3760 AC, ainda é seguido como calendário judaico até hoje. E em seguida os deuses planejaram a cidade de Kish, e esboçaram as suas fundações. A intenção era torná-la a capital nacional, um tipo de Washington DC. E foi ali que os Anunnakis iniciaram a linhagem dos reis pós-diluvianos, trazendo do céu o cetro e a coroa do reinado. As escavações conduzidas no sítio da antiga Kish, descritas no nosso capítulo 4, corroboraram vários textos sumérios que nomeavam o deus Ninurta como a divindade titular daquela cidade, suscitando o pensamento de que, talvez, ele fosse o Nimrod, que era o caçador poderoso de Yahvé.
Mas a lista de reis suméria, na verdade, nomeava o primeiro governante de Kish. Lamentavelmente, ainda não sabemos quem é, porque a inscrição está danificada mesmo ali, deixando legíveis apenas as sílabas Ga. Ur. O que se pode ler com clareza é a afirmação de que ele reinou por 1200 anos. O nome do segundo governante de Kish está completamente danificado, mas pode-se ler que seu reinado durou 860 anos. Ele foi seguido no trono de Kish por 10 nomes legíveis de reis com reinados que duraram 900, 840, 720 e 600 anos. Uma vez que surgem números divisíveis por 6 ou 60, a pergunta sem resposta é se essas são extensões de reinados factuais ou os antigos escribas que fizeram as cópias leram mal, e deveria ter sido 200, ou 20, para Ga. Ur, 15 em vez de 900 para o próximo, etc. Qual das opções? Os 1200 anos do reinado de Ga. Ur, caso estejam corretos, colocam-no na categoria dos patriarcas bíblicos pré-diluvianos, que viveram quase 1000 anos cada, e seus sucessores imediatos um pouco à frente dos filhos de Noé, Sem viveu até 600 anos. Se Ga. Ur foi um semideus de Gibor, 1200 anos, no caso dele, poderiam ser plausíveis. Como seriam os 1560 anos atribuídos ao 13º rei de Kish, Etana, em relação ao qual a lista de reis faz a longa anotação? Um pastor, ele que ao céu ascendeu, que consolidou os países. Nesse caso, a anotação real é corroborada por literatura descoberta, incluindo um texto antigo de 2 tabuletas que relata a lenda de Etana, pois ele fora, de fato, um rei que ao céu ascendeu. Um governante benevolente, Etana ficou desesperançado pela falta de um herdeiro masculino, causada pelas dificuldades de gravidez de sua esposa, que apenas poderiam ser curadas com a celestial planta do nascimento. Por isso, ele apelou ao seu deus patrono, Utu/Shamash, para que o ajudasse a obtê-la. Shamash levou a um ninho de águia. E, após superar várias dificuldades, a águia levou Etana para cima, para o portal do céu de Anu. Conforme subiam cada vez mais alto, a terra por baixo deles parecia cada vez menor. Quando ele transportou Etana para cima Beru, a águia diz a Etana: "Veja, meu amigo, como a terra parece. Observe o mar, ao lado da casa da montanha, a terra tornou-se uma mera colina, o vasto oceano é apenas como uma cuba." Subindo para o segundo Beru, uma medida de distância, mas também de graus do arco celestial, a águia, mais uma vez, instigou Etana a olhar para baixo. "Meu amigo, dê uma olhadela em como a terra parece. A terra tornou-se um sulco, o vasto oceano é apenas como uma cesta de pão." Após a águia transportá-lo para cima, um terceiro Beru, a terra transformou-se em um fosso de jardineiro. E então, à medida que continuavam a ascender, a terra subitamente desapareceu de vista. E, como assustado Etana disse mais tarde: "Quando olhei à minha volta, a terra desaparecera." De acordo com uma versão do conto, Etana e a águia passaram pelo portal de Anu. De acordo com outra versão, Etana ficou alarmado e gritou para a águia: "Estou procurando a terra, mas não consigo vê-la." Assustado, ele gritou para a águia: "Eu não posso ir para os céus. Pegue o caminho de volta." Atendendo aos gritos de Etana, que estava agachado nas asas da águia, a águia voltou para a terra. Mas, de acordo com esta versão, Etana e a águia fizeram uma segunda tentativa. Parece que dessa vez deu certo, pois o próximo rei de Kish, Bali, é identificado como sendo filho de Etana. Ele reinou apenas 400, ou 410, anos. O conto de Etana foi representado por artistas antigos em selos cilíndricos, um que começa com a águia em seu covil, e outro que mostra Etana pairando entre a terra, igual 7 pontos, e a lua, identificada pelo crescente. O conto é instrutivo em vários aspectos. Ele descreve, de forma realista, um voo pelo espaço com a terra sumindo de vista.
Também corrobora o que muitos outros textos sugerem, que idas e vindas entre a Terra e Nibiru ocorreram bem mais que uma vez em 3.600 anos. O conto realmente não menciona o status de mortal ou de semideus de Etana, mas podemos apenas especular que não seriam permitidos a Etana os voos espaciais, nem um reinado pretendido de 1,5 milênio, caso ele não fosse um semideus. O fato de uma inscrição mais tardia prefixar o nome de Etana com o dingir determinativo reforça a conclusão de que Etana, de fato, foi gerado de maneira divina, e uma anotação em outro texto de que Etana possuía a mesma semente pura da qual Adapa provinha, pode servir como pista para saber quem era o pai. A possibilidade de que os 23 reis de Kish alternavam entre semideuses e seus descendentes mortais nos ocorre quando chegamos ao 16º rei, Eminuna, que governou por 1.200 anos e foi seguido por seus 2 filhos com reinados igualmente mortais de 140 e 305 anos. Seguiram-se reis com reinados de 900 e 1.200 anos. E então Emi-Bara-Gessi, que levou como espólios as armas de Elon, tornou-se rei e governou por 900 anos. Embora a contagem de Ishar já não exista, os 2 nomes teofóricos soam familiares. Eles colocam esses reis pós-diluvianos na mesma categoria de nomes que os pré-diluvianos, das tabuletas WB e da lista de Beroso, que tinham deuses como pais. Também fornecem uma dimensão histórica lista de Kish, pois o nome Anmen-Bara-Gezi estava inscrito em um artefato arqueológico, um vaso de pedra, hoje no Museu do Iraque, em Bagdá. Elon, cujas armas ele levou como espólios, foi um reino do qual se tem confirmação histórica. Aca, filho de Enme-Bara-Gezi, que governou por 629 anos, completou a lista dos 23 reis de Kish que governaram um total de 24.510 anos, 3 meses e 3 dias e meio, alguns 4 milênios, se divididos por 6, apenas 4 séculos, se reduzidos por 60. E, então, o reinado na Suméria foi transferido para Uruk. O lugar do reinado central foi transferido de Kish para Uruk, em algum momento, por volta de 3000 AC. E não precisamos adivinhar quem reinou ali, pois isto é o que a lista de reis declara sobre o primeiro rei de Uruk. Em Uruk, Mesquiad-Gasher, filho de Dutu, tornou-se alto sacerdote e rei e governou por 324 anos. Mesquiad-Gasher entrou no mar e saiu nas montanhas. Embora obviamente um semideus, gerado pelo deus Utu/Shamash, não mais de 324 anos, também um número divisível por 6, como podemos notar, são designados a ele, e nenhuma explicação é dada por tão curto reinado de um semideus em pleno direito. Seu nome exprimia o significado habilidoso, destro. E uma vez que nenhum outro texto sobre Mesquiad-Gasher foi encontrado, podemos apenas especular que o oceano que ele atravessou para alcançar uma região de montanhas, uma viagem digna de menção, era o Golfo Pérsico, Mar Inferior, e a região de Elon, respectivamente. Uruk, a Erech da Bíblia, foi estabelecida não como uma cidade, mas como um local de descanso para Anu e Antu, quando vieram à Terra em visita de estado, por volta de 4000 AC. Quando partiram, Anu ofereceu-a como presente à sua bisneta Irmine, apelidada e mais conhecida daí em diante por Inanna, igual à amada de Anu, ou seja, Ishtar. Ambiciosa empreendedora, a grande lista de deuses registra mais de 100 epítetos para ela. Inanna, sobrepujando o conquistador de mulheres Enki, conseguiu obter dele mais de 100 fórmulas divinas, necessários para tornar Uruk na cidade principal. A tarefa de realmente elevar Uruk à condição de cidade maior foi levada a cabo pelo rei seguinte daquela cidade, Enmerkar. De acordo com a lista de reis suméria, foi ele quem construiu Uruk. Evidências arqueológicas sugerem que foi ele quem construiu as primeiras paredes protetoras da cidade, e expandiu o templo de Inanna a um recinto sagrado digno de uma grande deusa, a deusa Inanna.
Um vaso de alabastro de Uruk talhado de maneira requintada, um dos objetos mais preciosos do Museu do Iraque, em Bagdá, mostrava uma procissão de adoradores, liderados por um rei despido parecido com um gigante, trazendo oferendas para a senhora de Uruk. Chamado, na lista de reis, de filho de Mesquiad-Gasher, Enmerkar reinou por 420 anos, quase um século a mais que seu pai semideus. Sabe-se muito mais dele, pois foi tema de vários contos épicos, o mais longo e mais histórico dos quais é conhecido como o conto de Enmerkar, o Senhor de Arata, do qual uma das revelações declara, de forma muito clara e repetida, que o pai verdadeiro de Enmerkar era o deus Utu/Shamash. Isso faz dele um parente direto, e não apenas um venerador, da irmã de Utu, Inanna. E aqui encontramos uma explicação para viagens enigmáticas a um reino distante. O estabelecimento de 4 regiões tinha o objetivo de restaurar a paz entre os clãs Anunnakis por meio de um acordo que permitia a cada um agir conforme quisesse. A planície Tigre-Eufrates, sob o comando dos Enlilitas, foi a primeira região. A África, sob o comando dos Enquitas, foi a segunda região. Outra ideia foi acentuar a paz por intermédio do intercasamento, e eleita para esse propósito foi a neta de Eliu, Inanna/Estar, e o deus pastor do Muzi, o filho mais jovem de Enki, mas apenas um meio-irmão de Marduk. Referências em vários textos sugerem que a não designada terceira região, o Vale do Rio Indo, deveria servir como um dote para o jovem casal. A quarta região, da qual a humanidade era excluída, tratava-se do porto espacial na península do Sinai. Casamentos arranjados faziam parte dos registros Anunnakis, tanto em Nibiru quanto na Terra. Uma das mais recentes ocorrências na Terra está registrada em um conto sobre Enki-Ninhursag. Seu ato sexual resultou no nascimento de apenas mulheres, e então, ambos passaram o tempo buscando esposos para elas. Nessas circunstâncias, os jovens Inanna e Dumuzi não apenas gostaram um do outro, mas se apaixonaram. Comprometidos para casar, seu tórrido amor e suas relações sexuais são descritos em longos e detalhados poemas, a maior parte composta por Inanna, o que lhe deu a reputação de deusa do amor. Os poemas também revelavam a ambição de Inanna de se tornar, por intermédio do casamento, senhora do Egito, o que alarmou Marduk/Ra, filho de Enki. Seus esforços para interromper o casamento levaram, involuntariamente, ele afirmou, à morte, por afogamento, de Dumuzi. Lastimando-se furiosa, Inanna lançou batalhas violentas contra Marduk/Ra, estabelecendo o recorde de deusa da guerra. Apelidada por nós de as Guerras das Pirâmides, no livro As Guerras dos Deuses e dos Homens, elas perduraram por vários anos e terminaram apenas com a prisão e, em seguida, exílio de Marduk. Os grandes deuses tentaram consolar Inanna, concedendo-lhe domínio exclusivo do distante reino de Arata, situado além do leste de Elam/Irã e após 7 cordilheiras. No livro O Caminho para o Céu, sugeri que o reino de Arata ficava na terceira região, o que hoje é descrito como a civilização do Vale do Indo, com seu centro, chamado Harappa pelos arqueólogos, localizado no significativo 30 graus paralelo norte. Assim, ali estava o destino da viagem de Mesquiad-Gasher e o local dos acontecimentos importantes que se seguiram. O contexto para o relato Enmerkar e o Senhor de Arata era a estranha situação de que a cidade de Uruk e o reino de Arata veneravam a mesma deusa, Inanna. Além disso, o anônimo rei de Arata é, repetidas vezes, identificado como semente implantada no ventre por Dumuzi, uma afirmação enigmática que nos faz pensar não apenas em quem seria a mãe, mas também se houve uma inseminação artificial post-mortem. A ocorrência de tal inseminação artificial está registrada nos contos dos deuses egípcios, quando o deus Thoth extraiu sêmen do falo do morto e desmembrado Osíris e impregnou em Ísis, esposa deste último que, então, deu à luz o deus Horus.
Intitulando-se Enlil Júnior da Suméria, Enmerkar procurou estabelecer a superioridade de Uruk, renovando e ampliando o antigo templo de Anu, Uiana, como o principal santuário de Inanna, e rebaixando Arata ao status de segunda classe, obrigando que a cidade enviasse a Uruk contribuições de pedras preciosas, lápis-lazuli, cornalina, ouro e prata, bronze e chumbo. Quando Arata, descrita no texto como um local de montanhas de prata e lápis-lazuli, entregou seu tributo, o coração de Enmerkar engrandeceu-se e ele enviou seu embaixador Arata com uma nova exigência: que Arata submeta-se a Uruk. Caso contrário, haveria guerra. Mas o rei de Arata, que devia ser parecido com esta estátua encontrada em Arapa, falando em uma língua estranha, indicou que não compreendia o que o emissário dizia. Determinado, Enmerkar buscou a ajuda de Nidaba, deusa da escrita, para que escrevesse em uma tabuleta de argila uma mensagem Arata em uma língua que seu rei pudesse compreender, e enviou-a com outro emissário especial. O texto sugere aqui que esse emissário voou para Arata. O arauto bateu as asas e, de imediato, atravessou as montanhas e chegou a Arata. A tabuleta de argila inscrita, uma novidade para o rei de Arata, e os gestos do emissário expressaram as ameaças de Uruk. Mas o rei de Arata depositou sua fé em Inanna. Inanna, senhora das terras, não abandonou sua casa em Arata, não entregou Arata a Uruk. Ele disse, e o embate continuou sem solução. Durante algum tempo depois disso, Inanna dividia sua presença entre os dois lugares, viajando entre eles em seu barco celestial. Às vezes, ela mesma dirigia, vestida como piloto, outras vezes sua aeronave era comandada por seu piloto pessoal, Numgal. Mas estiagens prolongadas que devastaram a economia de Arata, baseada em grãos, e a centralidade da Suméria fizeram de Uruk o vencedor final. Vários outros contos heróicos a respeito de Enmerkar destacam o rei seguinte de Uruk, Lugalbanda. A lista de reis declara, de forma lacônica, o divino Lugalbanda, um pastor, reinou por 1200 anos. Porém, mais informações a respeito dele são fornecidas em textos como Lugalbanda e Enmerkar, Lugalbanda e o Monte Urum e Lugalbanda na Montanha da Escuridão, textos que descrevem diferentes episódios heróicos que poderiam ser segmentos de um texto amplo, um épico de Lugalbanda, nos moldes do épico de Gilgamesh. Em um dos relatos, Lugalbanda é um dos vários comandantes que acompanham Enmerkar em uma campanha militar contra Arata. Quando chegam ao Monte Urum, que fica no caminho, Lugalbanda adoece. Os esforços de seus companheiros para ajudá-lo fracassam, e eles o abandonam para morrer, planejando buscar seu corpo na volta. Mas os deuses de Uruk, liderados por Inanna, ouvem as preces de Lugalbanda. Utilizando pedras que emitem luzes e pedras que fortalecem, Inanna restabelece sua vitalidade e não morre. Ele vagueia sozinho pelo deserto, afastando animais selvagens que uivam, pitons e escorpiões. Por fim, supostamente, pois a tabuleta está danificada aqui, ele encontra o caminho de volta para Uruk. Em outro conto, ele está em uma missão atribuída por Enmerkar, em Uruk, de encontrar Inanna, em Arata, buscando a ajuda dela para resolver a escassez de água em Uruk. Entretanto, no segmento mais interessante da versão, Lugalbanda é representado como um emissário especial de Enmerkar para o rei de Arata. Enviado sozinho em uma missão secreta e com uma mensagem confidencial que ele teve de memorizar, seu caminho é bloqueado em uma passagem de montanha vital pelo Ansmushari, um pássaro monstro cujos dentes são como os de um tubarão e suas presas como as de um leão, e que pode matar e carregar um touro. Definido no texto pelo determinativo Mushin, que significa pássaro, o pássaro, Anzu afirma que Enlil o instalou ali como guardião, e ele desafia Lugalbanda a verificar sua identidade. Se você for um deus, a contrassenha a você eu direi, em amizade o deixarei entrar. Se você for um Lulu, seu destino eu determinarei, pois nenhum adversário é permitido na região das montanhas.
Estupefato, talvez, pelo uso de um termo pré-diluviano, Lulu, para o homem, Lugalbanda respondeu com seu próprio jogo de palavras. Referindo-se ao recinto sagrado de Uruk, ele disse: Mushin, no Lau eu nasci. Anzu, no grande recinto eu nasci. Em seguida, Lugalbanda, ele da amada semente, estendeu sua mão e disse: Como o divino Shara eu sou, o amado filho de Inanna. O deus Shara é mencionado em vários textos como filho de Inanna, embora nunca com nenhuma indicação de quem fora seu pai. Há um palpite de que ele fora concebido durante a visita de Anu à Terra. O conto de Zu identifica Shara como o primogênito de Star, admitindo a existência de outros, sem citação de nomes. Não há menção de que as sessões amorosas de Inanna com Dumuzi tenham produzido um filho, e é sabido que após a morte de Dumuzi, Inanna introduziu o ritual do sagrado matrimônio, no qual um homem de sua escolha, em geral, o rei, passaria uma noite de bodas com ela no aniversário da morte de Dumuzi, mas nenhum descendente foi registrado. O que deixa desconhecida a identidade do pai de Lugalbanda, embora a inclusão do termo Lugal, como parte do seu nome, sugira uma linhagem real. É digno de atenção o fato de que o significado do nome Lugalbanda seja mais bem definido pelo apelido baixinho, pois é isso que seu nome significava, literalmente. Lugal igual rei, banda igual de menor barra baixa estatura. Não possuindo o grande porte dos outros semideuses, ele parece ter sido mais como sua mãe nesse aspecto. Quando uma estátua de tamanho natural de Inanna foi descoberta em um sítio chamado Mari, os arqueólogos tiraram uma fotografia deles mesmos com a estátua, e, de fato, Inanna parecia a mais baixa do grupo. Quem quer que fosse o pai de Lugalbanda, o fato de uma deusa, Inanna, ser sua mãe auferiu-lhe o determinativo de Ingir antes de seu nome, e qualificou-o a ser escolhido para se tornar o consorte de uma deusa chamada Ninsun. Seu nome, com o determinativo de Ingir, conclui a lista de Inanna na tabuleta 4, da grande lista de deuses, e lhe é concedida a honra de iniciar a tabuleta 5, seguido pela de Ninsun, Dan, Bi, Sal, divina Ninsun, mulher, sua esposa, e pelos nomes de seus filhos e vários criados da corte. O que nos leva ao maior de todos os contos épicos de semideuses e a busca pela imortalidade e a existência de evidências físicas que podem provar isso tudo. A confusão das línguas. De acordo com a Bíblia, quando as pessoas começaram a reassentar a terra, após o dilúvio, toda a humanidade falava uma língua, Gênesis 11, 1. Toda a terra possuía a mesma língua e um tipo de palavras. Foi então que as pessoas vieram do leste, encontraram uma planície na terra do Sinar e se estabeleceram ali. Mas elas começaram a construir uma cidade e uma torre cujo ápice alcançará o céu. Foi com o intuito de deter tais ambições por parte da humanidade que Yahvé, tendo descido para ver a cidade e a torre, preocupou-se e disse: Vamos descer e confundir, ali, a língua deles, para que não compreendam o discurso um do outro. Foi a edificação da Torre de Babel que fez com que Yahvé confundisse as línguas da humanidade, e espalhasse-as, a partir dali, por toda a face da terra. Então, utilizando um jogo de palavras, a semelhança do verbo hebraico BLL, igual confundir, misturar, com o nome da cidade, Babel igual Babilônia, a Bíblia explica. Assim, seu nome é Babel, pois foi ali que Yahvé BLL, igual confundiu, a língua da terra. O historiador grego Alexandre Polímata, citando Beroso e outras fontes, também afirma que, antes de construir uma grande e elevada torre, a humanidade possuía uma língua. Que toda a humanidade, derivada dos 3 filhos de Noé, falasse uma língua, logo a seguir ao dilúvio, é uma afirmação plausível. De fato, isso pode explicar porque os primeiros termos e nomes em egípcio soam como hebraico. A palavra para Deus era Neteru, guardiões, o que condiz com o hebraico NTR, igual guardar, observar.
O nome da divindade principal, Ptah, que significa ele que desenvolve / cria, é parecido com o verbo hebraico pth e possui um significado semelhante. O mesmo acontece com Nut, igual céu, do nth, abrir um toldo. Geb, ele que amontoa, vem de GBB, amontoar, etc. A Bíblia, então, afirma que a confusão das línguas foi um ato divino deliberado. Imagine encontrar corroboração para isso nos textos de Enmerkar. Relatando a incapacidade dos emissários de Enmerkar e do rei de Arato em se compreender, o texto sumério observou que era uma vez toda a terra, todos os povos em uníssono. A Enlil, em uma língua, dedicavam louvores. Mas Enki, colocando rei contra rei, príncipe contra príncipe, colocou em suas bocas uma língua confusa, e a língua da humanidade foi confundida. De acordo com os épicos de Enmerkar, em que assim fez,